Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. E não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Áries, iniciamos essa consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Marte ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Iniciamos aqui sua consulta. Se você caiu de paraquedas aqui, acompanhe até o final, que eu vou passar detalhes, especialmente de como está a sua energia hoje. Porém, aqueles que saírem antes do desfecho final não irão conseguir entender uma parte desse vídeo. Porém, aqueles que acompanharem vão perceber que no decorrer da leitura, se ocorrer algum tipo de lágrima, será lágrima de alívio, porque Deus está escutando suas orações e você deve sempre espelhar positividade. Então comece escrevendo nos comentários a data do seu nascimento e em seguida: o universo conspira a meu favor, independente da situação. Repetindo: o universo conspira a meu favor, independente da situação. Começamos com o fogo do Príncipe de Fogo, que te leva para frente, que te traz aqui a capacidade de provar que o seu destino vai ser diferente. E se nós temos uma energia mais animalesca, explosiva, mostra que você vai conseguir controlar tudo o que você quiser, porque tem uma força de dominância. E isso vai trazer uma situação sendo solucionada divinamente em relação ao que você pensava tantas vezes, devido ao 8 de espadas, que representa algo martelando na nossa mente, que está deixando a gente aqui num beco sem saída. Porém, muitas dessas situações são aquilo que a gente criou de expectativa. E às vezes essas expectativas criadas nem sempre podem ser atendidas. E é como se você tivesse entendendo o que você precisa fazer agora com uma sabedoria mestra, já que nós temos aqui em oposição o eremita, que é um mestre, que ele é muito prendado, que ele sabe o momento certo, que precisa ficar mais recluso, que precisa estudar uma situação e saber controlar certos impulsos. Isso pode ser uma situação que você está enfrentando como pessoa, como profissional, com alguém que você se relaciona afetivamente, emocionalmente. Tem algo que vocês começam a sentir como um milagre. E é justamente o que eu vou abordar aqui, os tipos de milagres que vai acontecer nos próximos 15 dias. Pode ser também uma situação que você descobre aqui algo invisível sendo desfeito, porque você está mudando a tua respiração, você está mudando aqui a tua rotina, se tornando uma pessoa que trabalha mais a tua espiritualidade, saindo de lugares que tem muito barulhos externos. O eremita pede que você se isole desse tipo de situação que mexe muito com você, inclusive na mente, e que você comece a repelir todo tipo de miasmas que ficam de repente caminhando na casa, no ambiente, e é como se você tivesse agora a chance de perceber, afirmando que você vai retirar isso da sua vida. Como é que você faz? Você escreve nos comentários: e volta. Começa a manifestar e depois vem aqui deixar
o teu testemunho, porque seja lá o que estava te colocando medo, nessas energias do 8 de espadas, algo que te paralisava, isso vai se dissolver. E por que eu falo isso? Porque nós temos aqui uma energia de coragem com esse príncipe de fogo, que você vai despertar no momento certo, que você vai perceber o seu primeiro milagre que chega, que é você perceber que nada do que parecia tão grande, que te atormentava, que te deixava aqui em lentidão, de fato não é maior do que a tua capacidade, da tua resiliência. Então, de alguma forma, você vai descobrir uma força maior que tira você das suas prisões, daquilo que a gente cria na nossa mente, inclusive pode ser as expectativas, e agora você consegue reconhecer uma situação que não dá mais para você empurrar com a barriga, de pessoas, de circunstâncias, porque muitas dessas situações são algo que não te valoriza. Então um grande milagre vai acontecer para que você comece a acender novamente essa chama etérea que representa o teu bem-estar com você, e praticamente é um milagre porque foram vários anos lutando para não fazer essas mudanças, para não investir em você, talvez porque vem passado de geração em geração que você tem que ser menos, que você tem que seguir por tal caminho. Só que aqui você sabe que tem uma grandeza e que não dá mais para ignorar essa grandeza que você tem de talento, de habilidade, de dharma, que você vai redescobrir ou descobrir. Você vai descobrir isso diretamente da fonte. E é como se o teu mentor aqui, presente pelo eremita, tivesse trazendo tudo o que você precisa. É como se teu guardião, teu mentor, exigisse que a partir de agora você reivindique tudo o que é seu. Aproveita que essa energia está disponível, escreve nos comentários: eu reivindico tudo que for meu. Repetindo: eu reivindico tudo que for meu. Não dá para ignorar os teus esforços, você vai ser reconhecido. Tem uma confirmação emocional aqui, que há tanto tempo você se esforçava, você lutava para resolver. Falo isso pela presença do 10 de copas, que vai trazer novamente o transbordar de alegria, de felicidade. Tem as circunstâncias voltando a fazer você feliz, e com certeza isso tem a ver com a maneira que você recebe os sinais do invisível, que você descobre o seu brilho. Perceba que a luz que o eremita carrega é a mesma que vem do sol, que está cravado aqui na carta do sol do baralho cigano, ou seja, ninguém vai conseguir apagar o seu brilho. Outro milagre que pode chegar é o mais transformador, que é a expansão da tua energia. Para quem estava cabisbaixo, para quem estava com a energia lá embaixo, tem uma expansão aqui na sua vida que vai trazer para você grandes pensamentos. Só que para isso não dá para você tentar ter essas ótimas ideias em lugares barulhentos, seja através de barulho, de conversa, de música alta. Busque um lugar aqui tranquilo para você relaxar, para você estudar, porque você vai ter aqui um insight, uma informação muito bem guardada, que se você não ficar muito esperto, você perde essa conexão com o Wi-Fi cósmico. Então projeta suas ideias, faz os teus relacionamentos. Se você precisar ficar mais recluso, silenciar a mente, mostra aqui o teu talento de ganhar. Mas para ganhar você também vai precisar que tudo começa com planejamento, com a retirada de cena, já que nós temos o eremita, e é como se você pegasse e soubesse diferenciar o momento de ir para cima, de ir para frente, de colocar o pé no acelerador, e o momento de dar um pera lá. Agora eu preciso ficar mais recluso, preciso respirar, preciso estudar, preciso tirar 10 minutos para minha espiritualidade. E ao mesmo tempo, isso vai fazer aliviar aquela válvula de escape do estopim. Isso te tira da zona de conforto. Isso modifica o teu destino e faz você perceber que é o momento de não se assustar mais com as provas, com as situações que podem trazer muito contratempo,
mas que você vai ter aqui chances de crescer, de aliviar uma tensão, porque nós temos liberdade, reconhecimento e expansão na vida dessa egrégora tão forte que é os arianos. Então, se o teu mundo parece que virou de cabeça para baixo, essa mudança vai ser para melhor. Por mais que você não entenda muito as mudanças, confia, espelha a positividade, porque é aquilo que eu sempre digo, o universo não te manda nada, ele espelha, e perceba o que você está espelhando. Saiba ficar bem com você na sua solitude, e existe uma diferença entre solidão e solitude, e você vai, nos próximos 15 dias, entender mais o significado de cada uma delas, porque esse 10 de copas me traz um divisor de águas, e quando vem aqui com esse processo espiritual de pessoas sábias, isso deixa muito claro que você vai olhar as questões lá do passado, velhas, antigas, que mexiam muito no teu reino das emoções e que possivelmente algo pode ter ficado lá mal trabalhado, e agora você vai poder resgatar e confiar o seu próprio poder em você. Então, a partir de agora, você deve assumir o seu novo eu, confiar no seu próprio poder. E esse poder vem do Príncipe de Fogo. Você não duvidando mais da sua capacidade, os sinais vão estar estampados aqui. Tem algo extremamente claro na sua visão, que o teu mundo vai virar a seu favor. E isso pode ser você percebendo o que é verdadeiro, percebendo o que não é legítimo, o que não é genuíno. Quando você começa a perceber os elos fracos, você começa a mudar os resultados, e isso aos poucos vai trazendo para você o teu milagre da superação de provações. Tem uma situação que desata na sua vida como um nó, como uma corrente, porque você tem força, capacidade, e agora o teu milagre está chegando, porque isso não representa o fim. Pelo contrário, isso representa você ocupando novos espaços, você tendo a sua vitalidade de volta, tendo aquela coragem de fazer as escolhas conscientes que durante muito tempo parecia impossível, mas agora você consegue se libertar de muita questão interna que estava mal trabalhado devido ao 8 de espadas, e que você percebe um novo caminho, um reconhecimento, uma expansão. Algo acontece aqui que tira você daquelas nuvens nebulosas do 8 de espadas, daquelas nuvens pesadas, e isso vai trazer para você maturidade, resiliência para enxergar o seu valor, para perceber o que você vai carregar daqui para frente, daqui adiante. Temos você colocando aqui um grande ponto de se elogiar todos os dias, de perceber que os convites que chegam para você são oportunidades diárias, e que a partir de hoje você não vai mais desperdiçar ou deixar isso passar entre as suas mãos, entre os teus dedos, essa oportunidade que pode trazer o grande e verdadeiro milagre da tua abundância. E eu não me refiro só à questão material, me refiro também a você conhecer pessoas também que te ajudem, que tragam para você aqui novas ideias, novos sentimentos. E é como se você estivesse entrando nesse mecanismo também de se perdoar, de não achar porque você teve uma experiência ruim com a pessoa que daqui para frente você só vai atrair esse tipo de energia. Você está mudando, modificando, tirando as coisas que te feriram, aceitando o novo destino de abundância. E por sinal, isso vai trazer para você inúmeras possibilidades para que você descubra aqui qual a tua habilidade, o teu Dharma. Se nós temos uma estrela guia como o Sol cravado na sua leitura, isso mostra um ponto diferencial. Então, se a gente começa a sua leitura com o Príncipe de Fogo, isso mostra principalmente que os próximos 15 dias vai acontecer uma espiral de fogo, mas que ao mesmo tempo isso vai te libertar para aquilo que você quer expandir. Não tenta controlar demais o processo, tudo, até porque nós não podemos ter o controle de tudo. E se você ficar muito atento, prestar atenção,
você vai conseguir pescar as informações no ar, porque você vai receber algum tipo de sinal, de coincidência, de encontro inesperado com a parte plena de você, que agora você pode assumir. Teu mundo está virando, porém é no bom sentido da palavra, para que você comece a perceber o milagre, o ato de liberação, o ato de poder sobre você que volta para a sua vida. Então, se havia algum tipo de nó invisível, acredita, esse nó, ele está sendo desfeito. Você está voltando a respirar de uma forma mais leve, a eliminar o cansaço, o medo que paralisava você. Se não houvesse essa paralisação, não teríamos aqui o 8 de espadas. E para mim isso representa muito você fazendo acontecer, percebendo o quanto você é grandioso, grandiosa, e de fato você pode realizar coisas maiores, gigantescas, que antes, talvez por se colocar numa prisão, você não tinha energia suficiente. Porém, agora esse fogo do príncipe de fogo vai fazer com que você coloque o pé no acelerador, que você tenha um tiro direto, já que vocês sabem muito bem aqui como fazer no sentido da palavra de colocar a cara, ser visto, mostrar o serviço, mostrar a ordem de pagamento. E quando você fizer isso, você vai ver a estabilidade que tua vida entra, seja numa forma de você reavaliar as novas propostas que você vai assinar, seja um reconhecimento público, seja uma abertura de oportunidades diversas. Acontece aqui uma confirmação mediante o teu esforço, a tua luta e a tua verdade, que não foi em vão. Então nós temos aqui o universo fazendo de um modo diferente aqui, os ventos soprando na sua direção a favor de você. E isso pode ser um momento de expandir na sua vida, principalmente a tua imaginação, o teu projeto, o teu talento, já que nós temos o sol, como você se mostra para o mundo. Ou seja, isso vai ganhar projeção, isso vai fazer você sonhar novamente, e o universo está querendo que você não deixe essa chama que acende o teu sonho de acreditar nele, que ele vai se realizar. Então traz essa força, essa luz, esse caminho, se conecta com a chama dourada, que ela vai te ajudar a melhorar o que você quer, a sair de tudo que te assombra, que te assusta, a sair das provas vivas, dos testes espirituais, porque você vai testemunhar nos próximos dias a tua libertação, o teu reconhecimento, a tua capacidade de ser melhor do que ontem, a tua melhor versão. E isso faz com que vocês encontrem um processo de situação iniciática, de deixar para trás as questões que já estão há muito tempo enferrujadas. E isso também fala sobre confiar no seu verdadeiro poder. Então não duvide da força ariana. Você vai ter sinais fortes, claros, inegáveis de que você está no caminho certo, e vai trazer para você chances de entender a sua energia, que você precisa atrair aqui e agora. Solta os excessos, perceba aqui que você vai conseguir agora superar as provocações, porque aquilo que se encontrava como uma situação na encruzilhada está sendo desfeito, porque você sabe muito bem como, a partir de hoje, ocupar novos espaços, fazer coisas que muita gente considera impossível. Você vai ter aqui, quando você menos espera, o teu sinal de coragem, e o teu milagre apenas começou. E se você quer receber esse seu milagre, independente do que seja, aproveita que essa energia está disponível, já escreve nos comentários: eu sou merecedor, graças a Deus. Repetindo: eu sou merecedor, graças a Deus. Escreve isso nos comentários com força, com fé, com dedicação, e depois vem aqui deixar o teu testemunho, porque o que acontece aqui é você derrubando os olhares tortuosos, você começando a perceber que esse 8 de espadas não vai impedir que você assuma o palco da vida, que você tenha os seus aplausos, que você tanto está lutando aqui por muito e muito tempo. E se nós temos o sol com o príncipe
de fogo, você vai conseguir ter essa visibilidade, ocupar novos espaços, porque você está descobrindo que pode sim dar asas à sua imaginação, ainda mais com a temperança, que representa o sagrado anjo guardião. Então lembra que você vai conseguir voar e que sempre que você achar que esse voo está muito pesado, elimina os excessos, não carrega mais peso que a tua bagagem pode ocupar, porque quando você está lá no alto, você vai precisar se manter um pouco mais leve, ou seja, não carregar críticas desconstrutivas, ataques externos, porque o que você está focando aqui é resolver finalmente sair daquele campo de batalha. Você está buscando aqui a cura, o processo de deixar transbordar os excessos emocionais que mexeram muito com você e, consequentemente, acabou atingindo a tua mente, casando o emocional com 10 de copas e a mente com o 8 de espadas. E a partir de hoje você começa a se recolher, a compreender mais o que você quer desenvolver na sua rota. Existe aqui um ciclo coagulando, mostrando para você aqui dominância. E pode ser o contato com essa força animalesca que eu falei lá no início da leitura, ou o contato com o teu animal de poder. É como se esse príncipe de fogo mostrasse que você fosse dominar o território, só que é um domínio sem violência, é com consciência, é você tendo aquela delicadeza, aquela ternura instintiva de saber o momento certo de equilibrar corpo, mente e espírito. E para mim, esse equilíbrio tríplice representa aqui o estado do milagre que vai entrar na sua vida. Isso pode acontecer em meio a uma situação que você se sente desconecto, sem sintonia. O primeiro passo já foi lançado aqui nessa terra e pode ser a semente que você vai lançar, uma semente de plantar aquilo que você quer colher no futuro próximo em relação a reconhecimento, a oportunidade, há revelações que o teu presente vai ser totalmente diferente daquilo que você imaginava. E vai ser para melhor, porque a tua energia está em constante ascensão. Caso contrário, o Sol não estaria aqui centralizado na tua leitura, mostrando que onde você for, você toca as pessoas, você se conecta, você tem poder de fala, você tem poder aqui de inspirar outras pessoas. E isso pode ser uma resposta direta para um grupo, para uma egrégora específica em relação a esse processo interno do despertar do eremita, que você vai conseguir ficar mais na tua casa, no teu lado mais recluso, saber como recarregar as baterias, saber como fazer uma reciclagem, como estudar um curso novo, ou fazer sua pós-graduação, ou simplesmente criar meios de se proteger energeticamente de redes sociais, de repente, porque faz você perder muito tempo, porque te deixa aqui totalmente com a rotina desequilibrada. E agora nós temos um chamado de você eliminar as coisas que fazem você perder tempo. Elimina ficar o dia todo na rolagem das páginas nas redes sociais, porque isso de alguma forma está te deixando a tua mente num estado de vulnerabilidade, num estado de perda de poder. E consequentemente, se a gente fica muito ativo nessas plataformas, nessas redes sociais, a gente acaba tendo a saúde mental atingida. Então pratica um esporte, tira 10 minutos para a tua espiritualidade, porque vocês estão precisando co-criar algo novo, e isso pode ser na maneira como você se coloca em situações novas e elimina aqui muita coisa que está profundamente te incomodando e você não sabe onde vem a raiz dessa questão que você precisa resolver batendo o martelo. Até porque pessoas que estão aqui durante anos se sentindo paralisadas na vida, sem planos, sem força, vocês vão encontrar aqui alegria de volta, vontade de viver, de recarregar as energias, de tomar posse das suas bênçãos. Então, se você quer ter isso de entrada agora, nesse mês de outubro, escreve nos comentários: eu tomo posse dos meus bens. Repetindo: eu tomo posse
dos meus bens, porque aqui, Papai do Céu, teu guardião, teu sagrado anjo guardião vai te presentear. Tanto na sua casa, no seu trabalho, existe proteção e providência que poucos conseguem encontrar esse caminho lado a lado. E é como se você tivesse aqui um querido mentor, guardião, ajudando você, trazendo para você um obrigado muito grande por você perceber e sentir que está todo momento acompanhado. E isso pode ser também você ativando essa proteção angelical com a temperança, já que ela está presente aqui, naquilo que você quer a partir de hoje que aconteça, seja na tua saúde física, na tua saúde sentimental, emocional. Temos aqui você aceitando a sua grandeza, aceitando que você decreta a partir de hoje a tua elevação em tudo que você quer bater o martelo, resolver, solucionar. Muitas coisas vão acontecer, porém, isso vai abrir oportunidades para aquilo que você achava que nunca iria acontecer. Isso pode ser também um ato de agora você decidir alongar distâncias, fazer uma longa viagem, recarregar as baterias, ficar mais livre, buscar a resposta que você precisa. E essa resposta chega porque tem um processo interno lindo de despertar, somado com pitadas de coragem para ir nesse caminho novo, que você vai ser prova viva do quão você vai ocupar lugares inimagináveis que você jamais imaginou chegar tão longe. Então nós temos um ato de ação com propósito, um processo iniciador, uma abertura de caminhos, uma limpeza, um nascimento, um rito de passagem, como você quiser chamar, que te tira da vulnerabilidade do 8 de espadas. Então lembra, porque o medo, ele pode te aprisionar. E você veio para iluminar a crença nova que você precisa trazer e não a crença limitante dos teus antepassados. Se você tem algo a resolver em relação a crenças limitantes, escreve aqui nos comentários a data do seu nascimento e em seguida eu encerro ciclos kármicos dos meus antepassados. Repetindo, eu encerro ciclos kármicos dos meus antepassados. Aqui você tem um combustível retornando para você, dissolvendo as dúvidas, fazendo você ter um contato muito mais peculiar com aquilo que você não queria encarar de frente em você. Isso pode ser uma energia de propósito, isso pode ser você verificando onde você tem sol mais forte no seu mapa, porque onde tiver ali o sol no seu mapa natal, você vai ver que nos próximos 15 dias ele vai iluminar os assuntos dessa casa do teu mapa natal. Isso pode ser para muitos arianos um despertar onde o universo está reorganizando toda a tua vida ao redor. E agora é como se você estivesse numa orquestra da vida, afinando seus instrumentos para que você consiga atingir cada nota. Porém, isso também vai exigir que você trabalhe com o seu grupo musical aqui em harmonia. Se um sair do tom, todos são prejudicados. E para isso a gente precisa às vezes entender mais sobre aquele lado animalesco, né, que a gente não consegue se encaixar muito na conversa, no diálogo, mas quando se trata num grupo que tem um objetivo maior do que as desavenças, isso se torna primordial olhar e abandonar o ego para que vocês façam um bom trabalho, para que vocês produzam uma boa energia, para que vocês estejam aqui no sucesso, que muitos estão querendo sucesso. E talvez a maneira como você colabora com as outras pessoas, ou a maneira como vocês começam a trocar farpas um com os outros, isso torna mais, em vez de um sonho, um pesadelo. Então ajuste o que precisa ser ajustado. Não se puna se algo não saiu como você sonhou, idealizou, porque expectativas nem sempre são como a gente imagina. Mas se você trabalhar sabendo olhar o lado luz, o lado sombra, você vai conseguir sair das falácias, das crenças antigas que deixavam aqui você andando em círculos nesse labirinto. E isso pode ser com o eremita
um processo lindo de iluminação ou uma passagem secreta que você encontra aqui durante o teu sono, porque é aquilo que eu sempre digo, quando você dorme, você abre portais, seja bons ou ruins. Então, na hora de dormir, não pensa em problema que você vai ter que resolver no dia seguinte, pensa apenas em fazer as orações e trazer os teus agradecimentos. O resto, você consegue facilmente relaxar, descansar nessa outra dimensão, porque tem pessoas sofrendo, inclusive, muito pesadelo, e que agora, com essa dica que eu sempre dou nos vídeos, você vai conseguir, na hora de dormir, reduzir o ritmo, não consumir comida muito pesada e perceber o que você está consumindo mentalmente na hora de colocar a cabeça no travesseiro. Se você fizer isso, você vai estar pronto para viver uma vida nova do zero, e isso vai te trazer leque de possibilidades, isso vai te trazer chance de desabafar com a tua espiritualidade. Então começa a escutar tudo o que te leva a entrar em contato mais com a tua criança interior, porque pode haver questões aqui que você traz de uma criação ou que foi passado de geração em geração, porque o sol me lembra muito um sonho de primeira infância, da adolescência. Por mais que ele tenha saído um pouco errado ou tenha tido contratempos, não seja uma pessoa pessimista, não seja uma pessoa descrente, porque aqui você vai tocar novamente esse sonho de criança. Esse milagre que você vai receber fala sobre a recuperação, fala sobre um olhar mais afetuoso para você, para não se castigar tanto, para não se punir como antes, porque a partir desse mês de outubro você vai ver o teu sol voltando a brilhar, e isso para mim representa a saída de um cenário nublado, tempestuoso, chuvoso, para você começar a perceber que nuvens carregadas estão começando a se dissipar, porque você tem brilho próprio, porque você tem aqui um contato mais divino, que por mais que haja situações de inveja, de incômodo, há um reflexo aqui que nada nem ninguém consegue te manter preso no vale de tristeza profunda. Pelo contrário, os teus olhos carregados, pesados, de insônia, de noites mal dormidas, vão começar a ter um aspecto melhor. Vejo você bebendo mais água, vejo você dormindo no mínimo 9 horas por dia, praticando sua atividade física, sua caminhada, andando com os pés descalços para utilizar esse contato com a areia ou com a grama para desenergizar e tirar o peso, o excesso antes de sair de casa para ir para o trabalho ou para qualquer outro canto. Coloca um punhado de pimenta nos solados do seu sapato para te proteger contra inveja, contra o mal olhado. Faça isso, que quando você chegar em casa você vai ver o quanto você foi protegida, o quanto você teve livramento e o quanto você volta aqui reenergizado, porque a pimenta ela afasta esse tipo de intenção duvidosa, porque como a gente vive em sociedade, a gente sabe muito bem que os ambientes que a gente frequenta existe todo tipo de energia, porém, a partir de hoje você sabe como se movimentar por esses ambientes com a dica que eu estou dando aqui, e esse processo com certeza vai fazer você proteger sua energia, fazer situações novas brotarem na sua vida, e você não está sendo mais refém daqueles medos de você ficar em casa, de você ficar aqui no porão trancado. Você sabe diferenciar o momento que você precisa sair para a batalha, para trabalhar, e o momento que você precisa ficar recluso. E quem vai decidir esse momento melhor na sua vida é você, porque é como eu sempre digo, essa leitura é uma leitura coletiva, não é uma leitura individual, e é você que tem que adaptar isso. Porém, aqueles que estiverem dispostos a entender esse momento, essa conexão, a esse sexto sentido, vai fazer você enxergar, ter a validação que você precisa, sua, não dos outros, porque você acaba de escutar o chamado para você ocupar o seu lugar de origem, o chamado para você ter daqui para frente uma nova visão. Se você tiver essa capacidade,
pode ter certeza que o que se confirma na sua vida é um verdadeiro milagre, porque a sua voz vai ecoar, a sua voz vai ser ouvida, e você abandona questões do orgulho, que muitos de nós não quer assumir determinados orgulhos, mas que existem sim, e nos próximos 15 dias você vai disparar uma flecha no invisível, só que uma flecha certeira de direcionamento para que o seu coração volte a se sentir aquecido. Então não se assusta se laços antigos, se fantasma do passado, de pessoas que pisaram na bola com você, tentem retomar esse contato, e que você vai identificar quais aquelas aproximações que não são bem vistas, e que você vai focar na tua liberdade. Tua liberdade não tem preço. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. E essa é a função do eremita, é você estar bem com a sua solitude. Porém, é entender que também a gente não pode ficar em solidão, afastado de tudo e de todos, porque ninguém vive sozinho em sociedade, no coletivo. Cedo ou mais tarde, você vai precisar aqui encarar de frente, resolver situações de relacionar melhor com as pessoas, com o reino que te cerca. E isso pode ser aqui um divisor de águas no portal que o ariano vai ter que atravessar, de identificar os sinais, de encontrar aqui o chamado de alma, do que alimenta o teu espírito. E para alimentar o espírito, a gente precisa deixar de lado, como eu falei, o ego. Viver só se vive uma vez, então viva de uma forma intensa, porque aqui você receberá aqui um conselho, uma presença, uma energia que vai magnetizar e atrair de volta aquela força que estava adormecida, ou aquela força que você nunca sentiu, mas que você sabe que havia em algum espaço de você. E a partir de hoje você começa a crer nessa mudança. Perceba o que você está espelhando para o universo, porque tem uma transformação, tem algo que traz para você a quebra dos comentários negativos, só para tentar fazer com que você entregue os pontos. Então, o que te diferencia da marca, dos outros, da Matrix, é força, é luz criadora. E essa luz aparece tanto no eremita quanto no sol. Você não deve ter medo de ousar, porque se você tiver essa ousadia, você consegue atravessar qualquer cenário escuro, porque você é luz. Se você não fosse luz, não teríamos o sol muito bem aspectado, trazendo a confiança para transformar e ao mesmo tempo unir um gesto, um sinal, uma força, uma confiança que retorna para a sua vida. Se essa leitura faz sentido para você, escreva nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações aqui, 6 de paus, você recebendo a marcha da sua vitória, a sua honraria. Falei sobre a criança ferida e aqui vem a confirmar, 6 de copas, você conseguindo enfrentar uma questão que se arrastava de geração em geração, porque agora o seu poder, as suas ferramentas com o mago serão colocadas na mesa. Deixa transbordar o que precisa, as de copas, porque a felicidade tua está garantida. 10 de copas, você sabe muito bem os lugares apertados que você passou com o eremita, mas que esse processo de individuação vai fazer você sair melhor do que ontem, e com certeza não tapará mais o sol com a peneira. Carta do sol, para que você saia de uma vez por todas e corte as amarras muito mal colocadas, e que agora é mais fácil de arrancá-las. 8 de espadas, porque você tem poder, você tem uma aura, um vórtice dourado aqui em torno de você com a temperança que te protege e que não deixa a tua carruagem parar de andar. Segue para a próxima etapa, que você vai fazer o checkmate com o príncipe de fogo. Você pode estar lidando aqui com alguém do signo de Virgem ou até mesmo Leão. Queria deixar um enorme agradecimento às pessoas que estão fazendo doações via Pix. Se você também quer fazer doações via Pix para que esse canal se mantenha, basta você escanear o QR Code que aparece na sua tela, que ele vai diretamente para o Pix do canal. Pessoas aqui também que querem ter uma conexão mais forte, você pode acender uma vela branca para o seu arcanjo e escrever esse mantra nos comentários.
Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz de cura, proteção e permaneça no meu caminho. Repetindo, Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz de cura e proteção e permaneça no meu caminho. Gratidão, te aguardo no próximo momento.